e assistir o que estava acontecendo, né? Então, isso sendo feito sucessivas vezes, né, com grande amostragem, a gente conseguiu mapear que na construção, na amostra que nós tivemos aí de 25 canteiros de obra em média, 74% das atividades, ou do tempo das atividades dos nossos funcionários, são atividades improdutivas, são desperdícios, né? Ou desperdícios desnecessários, ou desperdícios necessários, que são aquelas atividades que eu preciso para a conversão da matéria, né? Então, isso de uma forma estratificada, para o tipo de obra, a gente vê alguma variabilidade conforme o tipo da obra, né? Porém, de uma forma geral, os índices são bastante baixos, né? Mas eles também, se a gente for extrapolar, né, a gente está chegando aqui a uma amostra total de 26%, se a gente for extrapolar para a relação que a própria indústria mostra, índices eficientes da indústria chegam na ordem de 30%, 35%. Né? Porém, para chegar a esses 30%, 35%, normalmente as atividades de suporte, o amarelo, aqui seria muito maior. Ou seja, o desperdício evidente ele se torna menor nessa proporção. Tá? Isso quer mostrar que existe, sim, uma grande necessidade de desenvolvimento e melhoria nos processos construtivos. O que mais caracteriza o cenário? Variação do CUB. CUB é o custo unitário básico de construção, considerando residências, né? Obras de incorporação residencial e comercial. Desde 2007, o preço, né, o custo unitário básico, teve essa variação de 116% em números absolutos e 80% considerando a inflação do período. Tá? Então, o custo subiu muito. E no Brasil, o índice imobiliário de venda, o preço médio caiu, que é um movimento contrário que aconteceu até em outros países emergentes, se a gente for considerar a América Latina. Mesmo em processos de crise, os preços dos imóveis tendem a crescer, né? No Brasil, a gente, em 2014, 2015, sofreu um grande baque econômico em função do índice de corrupção que é existente no país, né? E, se vocês voltarem um pouquinho atrás, isso ocorreu logo após um grande movimento muito ascendente da construção. Havia uma disponibilidade financeira muito grande, financiamentos para vários tipos de imobiliários e obras de infraestrutura através dos programas de aceleração do crescimento. O que aconteceu? A gente passou por um estoque muito grande de unidades e as empresas, para pagar seus financiamentos, tiveram que reduzir muito os preços no mercado. Né? Então, no Brasil, a gente teve essa variação bastante acentuada de preço também. Então, a gente fica numa sinuca aqui, né? A gente é improdutivo, o setor não cresce, né? Em 20 anos, os custos sobem e os preços caem, né? O que tudo isso significa? É uma primeira pergunta. Além disso, a gente tem, né, que a construção representa 10 trilhões do PIB mundial, né? 10 trilhões é o valor circulante no mundo anualmente envolvido no mercado da construção. Ela representa 13% do PIB. E ela não cresceu, ela é estagnada desde 95. Além disso, os países em desenvolvimento, né, representam um grande gap de infraestrutura que precisam ser supridos para poder abastecer e gerar mais receitas. Se a gente pegar o Brasil, né, a gente tem um superpoder econômico como agricultura, como agronegócio, como geração de minérios e commodities, porém a gente tem uma dificuldade enorme de escoar esses materiais de uma forma barata e eficaz até os nossos portos para que eles sejam disseminados para o mundo. Então, o custo logístico do Brasil se torna muito alto pela carência de infraestrutura. Mesmo a gente conseguindo ter custos de produção baixos por questões climáticas, geográficas, né, que permitem essa facilidade na produção. Se a gente olhar até previsão de início de 2018, não considerando o cenário Covid, né, pré-Covid havia um plano bastante amplo de investimentos em infraestrutura no Brasil, seja em logística, saneamento ou obras de infraestrutura propriamente, que contemplam portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, né? Porém, e mais um detalhe, a gente vinha tendo, né, considerando o cenário de outubro, novembro e dezembro de 2019, uma condição que voltava a ter um crescimento no mercado imobiliário porque os juros brasileiros estavam caindo e continuam caindo, e o investimento no mercado imobiliário se tornava atrativo para novos investidores, né? Então a gente viu ali por outubro, novembro captações muito grandes, bilionárias na ordem do mercado imobiliário. A gente via construtoras buscando, através de tecnologia de modularização, alternativas que reduziam o tempo de ciclo das obras. E a gente via a inovação através da digitalização promovida por algumas construtechs, startups envolvidas no setor da construção, recebendo fundos e crescendo, né? Então, esse era o cenário que nós tínhamos e bastante otimista no início de 2020. Porém, surge essa grande bolinha vermelha na nossa vida no mês de março, né? E a gente passa por um cenário bastante
de interrogação, né, que estamos preparados para tudo isso? Né? O que a gente faz diante dessa situação onde havia uma recuperação? A gente passa por entender que o setor tem diversas ineficiências, a gente começa a passar por um processo de recuperação em termos de investimento e econômicos, e a gente agora passa por uma mazela que vem a impactar todos os setores da economia, né? Então a gente começa a ver algumas iniciativas acontecendo. Provavelmente vocês receberam por WhatsApp, viram no YouTube, né? O fantástico hospital da China, que foi construído em 10 dias, né? Em Wuhan. É uma loucura o que foi feito. Mas se a gente for trazer, a gente tem exemplos muito interessantes acontecendo aqui no Brasil também, né? A gente viu em São Paulo um hospital sendo feito para 100 leitos, desculpas, em 40 dias. E a gente viu que a notícia do dia 24 de abril, um hospital sendo lançado em Porto Alegre para atender aqui a 60 leitos de UTI, né, ali na Antônio de Carvalho. E a notícia do dia, né, que a gente vê, é que sim, a gente conseguiu em um mês, esse é o time-lapse dessa obra. Hoje esse hospital foi entregue, né? Então, em 30 e poucos dias, a gente teve a construção de 60 leitos na cidade de Porto Alegre. Então, claro, dadas as considerações de tamanho e questões políticas e questões de governo, né, que a gente não tem autonomia e independência que a China tem de, ok, aqui vai ser um hospital e mobilizar todos os recursos, porque não precisar ter aprovações para isso. A gente tem uma tratativa de sucesso, são cases que a gente tem que reconhecer e parabenizar os envolvidos. E aqui a gente tem elementos de modularização, de industrialização, né, a gente vê que são os containers, então toda uma facilidade construtiva que permitiu esse avanço e entregar à população um hospital aí em 30 dias. Tá? Então acho que a aula coincidiu, foi atualizado agora há pouco esse vídeo, então incluí ele de última hora, mas eu achei importante a gente estar ilustrando cases de sucesso também, reconhecer o que tem se avançado num conjunto que envolve hospital, envolve iniciativa privada, envolve uma empresa que é uma startup, que é o Brasil ao Cubo, que tem essa solução de containers para obras modulares, né, e que viabilizou esse acesso à população. Então o vídeo já está terminando aqui, e quem acompanhou nas mídias hoje também vai estar, provavelmente viu a imagem, né, desse hospital já inaugurado durante a tarde de hoje. Eu acho que é um grande benefício para todos nós. É um motivo de orgulho. Exatamente. Então, do limão se faz uma limonada não tão azeda, né? A gente está vivendo o Covid, vamos ter forças e usar o que a gente está tendo de melhor e mostra o potencial das tecnologias e do senso de colaboração e investimento, né, para trazer isso num momento rápido. E é interessante, se a gente ler a reportagem do dia 24, era previsto que haveria uma saturação das UTIs, por isso foi definida a construção desse hospital. E é muito interessante a gente ver que as nossas UTIs, apesar de estarem mais cheias, ainda tem 20% de leitos disponíveis na cidade e hoje a gente ganhou mais 60%. Né? Então é quase, se não me engano, 60 leitos representam 8% do número de leitos de Porto Alegre. Cresceu. Né? A gente tem em torno de 600 leitos de unidade. A Ana Paula acho que tem esse número mais fidedigno. Acho que são 630 por volta disso. Então, aqui está o recorte, né? Então, estava na 0 hora de hoje, um recorde histórico para orgulhar os gaúchos. Justamente, a gente inaugurou aqui 60 leitos em 32 dias de obra. Tá? O que mais tem acontecido via Covid? Vastos processos de aceleração de startups, né? Aqui eu trago um exemplo que uniu a ArcelorMittal, uma das produtoras de aço do mundo, Andrade Gutierrez, que é uma das maiores construtoras do Brasil, né? A Saint-Gobain, Oxiteno e a VLI, em processo de desenvolvimento de soluções para atender ao Covid, né? Então a gente vê ali de como sanitizar escritórios, restaurantes e fábricas de uma forma eficiente, né? Medição de temperatura de forma rápida, garantir a utilização correta de máscaras pelos funcionários da construção civil, triagem e anamnese para esses funcionários, e também tem um tema muito relevante de como garantir o distanciamento no isolamento social dentro de uma obra, né? Então, de conseguir monitorar os seus funcionários para que eles não estejam todos consolidados em mesmos ambientes nesses períodos. Tá? Então, aqui também, tipo hackathons desenvolvidos, né, para o setor nesse período aí que a gente está enfrentando. Então, todas essas alternativas e esses momentos aí que a gente está passando enfatizam um pouco do que é o nosso propósito como empresa, né? Aqui eu vou falar, então, um pouco do empreendedorismo.
Então, o que a gente acredita como Climb, que é a empresa que eu fundei junto com outros 2 sócios que eu logo apresento para vocês, é que a construção pode, e a gente acredita que ela pode ser um ambiente mais leve, mais produtivo e mais colaborativo. E é isso que a gente tenta como empresa, né, fazer em todos os nossos setores, em todos os nossos clientes, tá? Então, como eu comentei, eu acho que vale falar, já que a gente está em ambiente acadêmico, a empresa surgiu da vontade de 3 ex-colegas de mestrado lá na URGS, o Marcos, eu e o Santiago, tá? E a gente brinca que o Marcos é o que tem as ideias fora da caixa, eu sou o que pego umas e executo e ponho para desenvolver, para acontecer. E o Santiago é aquele que fica puxando os 2 balões e tentando, tá, gente, segura um pouco que a gente tem que organizar a casa. É mais ou menos assim que esse trio funciona, tá? E tudo começou em 2016, 2017, a gente, claro, fez um belo canvas, né? O fone dele tá quase bonitinho, então a gente tentou seguir todos os passo a passos e acreditamos, e eu acho super interessante toda vez que eu pego esse canvas, e mesmo que ele talvez não virou o nosso norte, o que a gente faz é muito próximo do que ele foi desenhado, né? Então, ele deu a estrutura inicial, mas a gente não olha, ele não está na nossa parede, a gente não fica olhando para ele o tempo inteiro. Mas toda vez que a gente olha para ele, a gente não está muito longe disso, né? Então, eu acho que esse exercício foi super válido e eu acho que ele representa muito do que a gente faz no nosso dia a dia, sem dúvida, tá? Então, a gente estava com essa ideia, mas todo mundo tinha suas atividades profissionais em paralelo, até que em 2017 a gente fechou o primeiro contrato, uma obra do Zafari, ali no Parque Shopping em Canoas, tá? Então, primeiro passo, crie o CNPJ, que a gente não tinha CNPJ, né? E o terceiro, junte o time e leve esse povo para trabalhar, tá? E a partir disso, a gente começou a se estruturar de fato como empresa, a tirar esse canvas do papel e pensar onde a gente iria atuar. E o nosso alicerce fundamental, né, é o Lean Construction, que passa pela questão da estruturação de processos indiretos dentro das empresas vinculadas à construção civil. Tem uma etapa bastante interessante que a gente sempre teve envolvido, mas que agora, até em função do momento do Covid, né, a gente tem trabalhado muito, que é a parte de orçamentação e cronogramas executivos de obra. Tem um viés de sustentabilidade e a gente acredita muito em tecnologia e inovação. Então, dessa forma, a gente participou e desenvolveu um modelo de gestão integrada, que a gente busca qualificar os projetos da construção, gerenciar os processos e ter sempre essa crença de que, através de novas alternativas, de novas metodologias de gerenciamento e novas ferramentas tecnológicas, a gente pode estar trazendo melhorias para o setor. Tá? Então, nossa base, a gente tem 6 pilares. Primeiro, é uma relação muito franca, sempre com o cliente. Então, desde que o cliente nos prospecta e a gente vai buscar entender o que é a dor e o desejo desse cliente, né, e nos procurar. A gente sempre procura ir a esse cliente, visitar esse cliente e estar próximo dele. A gente acredita muito na formação e na questão de o conhecimento, e o conhecimento através das universidades. Então, nosso time 100% somos mestres e eu e o Marcos estamos desenvolvendo o doutorado. Então, a gente está sempre buscando estar próximo da academia. O nosso mindset é voltado àquela parcela verde daquele gráfico que a gente demonstrou antes, né, que é a agregação de valor. A nossa metodologia de trabalho é hands-on, a gente está no cliente, a gente está no Gemba, e isso hoje, nesse momento, a gente já está 60 dias distante dos clientes, porque a gente não pode estar próximo deles, né? Um outro senso legal que a gente valoriza do ambiente da construção é esse senso de ownership, que é uma característica muito particular dos engenheiros civis, arquitetos, coordenadores de obra, e aquela obra eles são responsáveis por aquele negócio, né? A obra é tida como um negócio. E eles são responsáveis tanto pelo prazo, pelo custo, pela qualidade, mas também por toda a motivação, saúde e segurança de toda a equipe envolvida. Então, eles têm que ter toda essa presença e participação como líderes daquele ambiente. Tá? E, por último, novamente, falando da inovação. Nós não somos uma empresa de tecnologia, apesar de estamos fechando um aplicativo agora, mas não é um objetivo comercial, e sim de ajudar nas nossas atividades. Mas a gente busca estar sempre muito próximo de quem está desenvolvendo coisas novas e trazer isso sempre que possível para junto dos nossos projetos. Tá? Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, tem um chat aqui também, fiquem bem à vontade, que às vezes as perguntas nos ajudam aqui a ficar mais dinâmico o nosso papo aqui, tá? Fiquem bem à vontade para estar mandando.
alguma questão. Vou até ver se o chat está ativo. Tá, né? Tá. Só para reduzir as telas aqui. Então, a gente vê, né, essa obra daí buscando juntamente os elementos do Lean. Né? A gente busca entender que a obra segue um fluxo, então as etapas da obra seguem uma certa velocidade com determinada sequência, né? E essa velocidade é justamente o ritmo, o takt time, e ali a gente justamente está num projeto fazendo um gráfico de balanceamento de operação das atividades junto com o cliente, né, tentando botar em ritmo as atividades. Daí passa pela puxada, ou seja, a gente conseguir eliminar as restrições e que o processo se torne mais estável e sendo puxado sempre pelas atividades predecessoras. E o conceito da melhoria contínua através de rotinas de Kaizen. Tá? Outra coisa que desde o início a gente sempre se motiva a trabalhar é com a capacitação de equipe. Então, a gente tem algumas abordagens aqui de treinamentos e de gamificação para trazer os processos, trazer esses conceitos de produção para o ambiente da construção, né? Seja simulando uma fábrica de caixas ou montando um loteamento de Legos, onde entra conceito de Kanban, entra conceito de Just-in-Time. Então, algumas medidas bastante interessantes. Então, a gente traz isso para dentro dos projetos. E isso foi tudo estruturado nesse inteirinho ali, quando surgiu o nosso primeiro cliente, a coisa começou a rodar em 2017, né? A gente também sempre se preocupou em estar envolvido com as iniciativas de educação, né? Então, a gente já teve curso na PUC, eu sou professor da pós-graduação da Univates, temos um curso na Uniriter, já demos aula na IMED também, e alguns treinamentos em company. E chegamos ali lá por metade de 2018, né, onde a gente passou a ter uma visão um pouco diferente do negócio e a gente passou a ter uma visão de ecossistema. Né? A gente precisava não estar focando só no nosso mercado Lean na construção civil, né, assim como toda a cadeia poderia se integrar. Né? E daí a gente teve o Marcos, né, o visionário, teve a ideia de vamos fazer um fórum. E esse fórum, a gente pensou ele lá pelo dia 20 de julho de 2018 e ele aconteceu no dia 30 de agosto. Em 30 dias a gente organizou um evento e foi aí na PUC. A Ana Paula foi grande ajuda e ponto pivô aí para ajudar nessa mobilização com a universidade, porque desde o início a gente sempre quis ter um evento que envolvesse a academia. Então, as 3 instituições aqui, as principais instituições de Porto Alegre estão envolvidas, a URGS, a PUC e a Unicinos, sempre estão nos apoiando. Envolvesse o mercado, então a gente queria chamar as construtoras e incorporadoras, e trouxesse as iniciativas de inovação das startups ou dos ecossistemas de inovação para o palco. Tá? Então, aqui esse foi um sucesso. Em 30 dias a gente organizou um evento com 13 palestrantes, onde teve palestrantes excelentes, assim, referências, no caso, na implementação de inovação na construção naquele período. Lotou, não tinha mais ingresso, as pessoas queriam ingresso e não tinha, porque o teatro aí do Tecnopool, que vocês devem conhecer, é limitado o tamanho dele. Teve exposição de startups, teve pitch, teve premiação de pitch, então foi um super sucesso. Para quem acompanha um pouco, talvez, de inovação no setor da construção, conheça essas 2 figuras palestrantes. Aqui é a Patrícia Uli, da Alphaville Urbanismo, que tem um dos primeiros programas de aceleração de startups para a construção civil, que é o Alpha Inova. E aqui a Gláucia Alves, que hoje ela é diretora de consultoria da Deloitte, mas neste momento ela representava a Andrade Gutierrez, e que justamente tinha desenvolvido naquele ano o primeiro programa de aceleração in company presencial, que é o que diferencia do Alpha Inova para a Construtex, né, que é o vetor AG. Então, isso nos motivou a colocar no mercado, a fazer mais 2019, foi o segundo fórum, foi o dobro de tamanho, o dobro de tempo, o dobro de palestras, tudo o dobro. Não esgotou, mas ele ficou lotado, porque o Teatro da Unicinos cabe em 420 pessoas, a gente teve 350, então ele mais que dobrou em termos de pessoas envolvidas. E foi super satisfatório, né? Então, por que a gente entende que esses fóruns, esses momentos são oportunos? A gente não se coloca no mercado como uma empresa de eventos, mas sim a gente entende que esses momentos são oportunos para trazer os interessados em mudança e melhorias no setor para próximo de quem está trazendo soluções, né? Então, gerar esse network e também muito espelhado no que a gente vê acontecer, por exemplo, em São Paulo e que às vezes não estratifica para outras regiões do Brasil, né? Então, a gente trouxe isso para Porto Alegre, ele já está no calendário nacional aí de eventos vinculados à construção, então está bem
esse crescimento é muito satisfatório, a gente fica muito contente com o fórum. E isso, enfim, a gente traz normalmente temáticas relevantes, né? Então, as Consultec sempre são pautas, centros de inovação, hubs de aceleração. Esse ano nós queríamos trazer, por exemplo, um case internacional. Falamos de modularização, impressão 3D, IoT, inteligência artificial, são itens que já estão sendo incorporados dentro dos canteiros de obra, né? E sempre tentando envolver construtoras, incorporadoras, empresários, profissionais, estudantes, curiosos que estão envolvidos nesse ecossistema, né? Então, esses 2 eventos aí deram uma super alavancada na Climb, e a gente já atua nesses 3 anos aí em 9 ou 10 estados do Brasil. Então, por isso que eu mencionei antes, a gente está mais ou menos parado agora, porque a maioria dos nossos clientes não estão no Rio Grande do Sul, então o aeroporto se tornou uma constante da empresa. E a gente tem aí um portfólio bastante satisfatório, a gente fica muito feliz de ter algumas empresas bem importantes aqui no nosso portfólio, né? E isso nos levou em 2019 a projetar o 3º fórum. A gente estava lá em fevereiro, janeiro, bem feliz, uma pauta com palestras super boas, gente vindo de fora do Brasil para palestrar. Começamos a promover meetups de inovação ali na sede da Área 51, onde era o nosso escritório, né? Então, teve o primeiro envolvido já com questões do BIM, de como é que o BIM é internalizado dentro da vida útil do empreendimento. A gente teve um segundo focado em sustentabilidade, que foi em março, quando a gente teve que adiar tudo. O Covidão apareceu na nossa vida, e a nossa alternativa foi aprender a virar youtuber, a trazer os meetups para fóruns online, onde eu tive a oportunidade de mediar a primeira experiência de estar mediando algo online no YouTube. Já estamos previsto aí um segundo meetup online, que vai ser um case internacional, que vai ser agora no dia 9 de junho. Essa Visilinha é uma empresa, é uma startup baseada na Índia, né, que justamente traz a tecnologia para gerenciar os projetos e os processos das obras, né, de planejamento e controle, integrado com o BIM, e a Logical, que é uma empresa inglesa, né, de consultoria, que faz a implementação do Lean Construction. Daí a gente, precisamos gerar conteúdo, precisamos nos posicionar, precisamos engajar as pessoas no momento que estamos todos em casa. Daí a gente surgiu a ideia da gente ter os drops de Lean, e aqui eu vou mostrar um para vocês, que eu acho que a gente está acompanhando. Olá, nesse vídeo vamos falar sobre um dos grandes desafios para gestores de obra e outros profissionais que coordenam esforços para o bom andamento do projeto, a gestão de tarefas. Em seu incrível livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, Jeff Sutherland diz: o tempo é finito, trate-o como tal. Divida seu trabalho em partes que possam ser realizadas em um intervalo de tempo curto, regular e definido. Em uma obra de construção civil, temos um planejamento macro, de longo prazo. Uma forma de visualizar bem esse planejamento é o gráfico em linhas de balanço. Inclusive, ele é tratado em um dos nossos vídeos. A partir do longo prazo, podemos fazer um recorte em um período para analisarmos. Esse recorte é sempre feito de um período futuro da obra, normalmente entre 2 e 3 meses. Ele se transformará no planejamento de médio prazo. Trataremos dele em um vídeo. O fato é que para essas atividades planejadas acontecerem daqui 2 ou 3 meses, muitas questões precisam ser resolvidas. Vamos chamar essas questões de restrições ou tarefas. Por exemplo, para que se possa iniciar o trabalho de emboço da fachada num edifício, precisaremos contratar mão de obra, contratar balancins, treinar equipe, obter documentação necessária, levantar e solicitar matéria-prima para o serviço, alinhar com o empreiteiro a estratégia de ataque para execução, entre outros. Essas tarefas e muitas outras surgem e precisam ser gerenciadas, e cada uma delas deve possuir pelo menos 3 informações: o que, quem e quando. Isso é muito importante. Uma obra, em seu pico de atividades, poderá ter dezenas de atividades acontecendo ao mesmo tempo. Então, pensando no pico de atividades da obra, por exemplo, estamos falando talvez de centenas de tarefas com prazos espalhados ao longo de semanas ou meses. Pronto, temos um cenário construído. Mas como gerenciar essas tarefas de forma eficiente? O método Scrum, lá do livro que mencionei no início do vídeo, propõe um sistema que se mostrou tão eficiente que é usado no mundo todo por todos os tipos de empresas, organizações e até instituições militares. O que vou mostrar agora é baseado no Scrum, que por sua vez foi inspirado no Lean.
Bem, vamos gerenciar nossas centenas de tarefas então. Primeiro vamos criar uma coluna e chamar ela de banco de tarefas. É onde colocaremos todas as nossas tarefas conforme elas surgem. Por questões didáticas, vou colocar aqui apenas 3. Pedir argamassa, contratar mão de obra e contratar balancins. Depois, vamos criar uma segunda coluna e chamar ela de sprint da semana. Uma terceira chamada fazendo, aguardando e finalmente concluído. Pronto, esse layout é a ferramenta. Agora, basta você definir quais tarefas serão executadas na semana, transferir elas do banco de tarefas para a coluna sprint da semana e parabéns, você e seu time já têm uma lista de tarefas para a semana. A cada dia, conforme cada membro for atacando as tarefas, eles transferem elas para a coluna fazendo e se precisarem aguardar alguma questão externa, como uma aprovação, por exemplo, colocam em aguardando. E ao finalizar a tarefa, concluído. Agora, alguns pontos relevantes. O time de uma obra, por exemplo, terá em sua equipe provavelmente um engenheiro, um mestre de obras, um estagiário, um encarregado, talvez um técnico de segurança do trabalho. O ideal é que o time não seja muito grande, na verdade, entre 3 e 5 pessoas. Outro ponto importante é não transferir muitas tarefas para a coluna fazendo. 2 ou 3 tarefas por pessoa é o ideal. Se alguém está com 15 tarefas em aberto atuando em todas ao mesmo tempo, provavelmente estará com um problema de terminalidade. O ideal é atacar pequenos lotes e ir finalizando. A cada semana, a equipe se reúne para selecionar as tarefas que sairão do banco de tarefas e irão para o sprint da semana. Uma ferramenta que considero poderosa para a gestão de tarefas é o Trello. Vou mostrar. Esse é o quadro. Posso criar listas e inserir tarefas nelas. A ferramenta é incrível e, associada a boas práticas de uso, pode revolucionar o desempenho de profissionais. A versão mobile funciona super bem e as funcionalidades vão muito além do que eu estou mostrando aqui. Espero ter agregado algo positivo para você nesses minutos. Meu nome é Lucas de Oliveira Mendes e você pode me achar no LinkedIn. Este vídeo foi feito em parceria com a Climb Consulting. Visite o site e conheça o trabalho deles. Um abraço e até o próximo. Então, pessoal, esse vídeo é uma abordagem que surgiu, né, nesse inteirinho aí do Covid. E voltando um pouquinho, a gente começou a acreditar no ecossistema, né? O Lucas, que faz esses vídeos, né? Como é que é feito isso? A gente desenvolve o conteúdo. A gente primeiro desenvolve uma pauta em conjunto com o Lucas. Nós desenvolvemos o conteúdo para ele. Ele desenvolve o roteiro, passa para a gente valida conceitualmente esse roteiro e ele faz toda essa animação. Quem é o Lucas? O Lucas é estagiário de um dos nossos clientes e, entendendo na empresa que ele está trabalhando em Curitiba, teve um grande volume de demissões. Ele começou a ter o receio de não ter continuidade o estágio dele. Ele pensou, como é que eu vou me posicionar no mercado? Eu mandar currículo, eu não me diferencio. Vou mostrar o que eu sei de uma forma digital. Essa foi a estratégia dele. Nos chamou para ajudar no conceito. A gente desenvolveu um modelo de como é que até questões de software e coisa assim. E surgiu essa ideia, essa parceria em conjunto com ele. Hoje ele já pivotou, mudou de empresa, foi para uma empresa super referência em Curitiba. Entra como estagiário, mas com a perspectiva de em 3 meses estar sendo efetivado como um analista de engenharia. Então, é legal que a gente vê que na nossa rede, e vindo até de um cliente, surgem essas oportunidades. E para quem gostou desse videozinho, já tem 4, acho que já são 4 episódios, a gente lança um por semana. Tá no nosso YouTube, Climb Consulting Group, no nosso YouTube, tá no LinkedIn, no nosso Instagram. Todos eles a gente posta semanalmente. Essa semana foi sobre o A3, já falou sobre planejamento de curto prazo e sobre a linha de balanço, que é uma das ferramentas que ele menciona ali, uma das ferramentas que a gente usa para cronograma de longo e médios prazos dentro da construção civil. Tá? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver quem mandou aqui. Eu mandei. Legal. A Ana Paula mandou aqui que alguém está criando seus negócios usando isso em TCCs, aproveita um caso de sucesso. Eu sempre falo que, depois eu vou falar isso no final, mas eu sempre puxo para os alunos o tema do TCC. Tá? Legal. Então vamos dar sequência. Eu só falei que quando O que mais foi feito? Lançando 15 tarefas no aguardando, eu brinquei que eu tinha problema sempre. Tá.
Aí eu verdade, me é justifico verdade. porque eu não estou respondendo os e-mails dos TCCs, eu tô no gerúndio aqui meio contínuo. Quem sabe tu usa o Trello para gerenciar os teus alunos de TCC. Acho que vai ser um pouco desesperador. Usa o Scrum para o TCC. É. E é uma boa. E por último, que surgiu nesse período, a gente lançou um curso online gratuito de Lean Construction, né, uma vez por semana. E, enfim, a gente fez uma turma teste com pessoas que já tínhamos procurado nesse período, enfim, nos últimos anos, e a gente não estava conseguindo dar vazão. Abrimos uma turma para eles, acho que são 8 alunos, tá indo super bem, tá na última aula essa semana. E a gente abriu uma outra turma gratuita, disponibilizando vagas online. Em 2 dias a gente encheu 2 turmas. Então a gente já está com a terceira turma em paralelo e está sendo bem legal o retorno, a aceitação e comprometimento dos alunos. Tá? O objetivo é que não sejam aulas longas, é uma vez por semana, com leituras, com exercícios práticos, né, que essas pessoas possam estar aplicando em seus ambientes de trabalho. Então isso foi coisas que a gente teve que se reinventar como empresa, né? E a pergunta é agora que surge é tipo, o que vem? What's next pro negócio, né? A gente está vivendo, a gente dorme sem saber como vai acordar, né? Apesar da situação já estar um pouco mais estável, a gente ainda tem muita insegurança. Então a gente ainda não sabe. E por não saber, né, a gente tem que acreditar naquela figurinha inicial, no que já existe, no método, no conceito, né? Então, agora sim eu vou falar um pouquinho da ferramenta que integra essas 3 dimensões, que é o Lean. Tá? Então agora vou ser xingado pelos alunos da engenharia de produção sobre o Lean, mas eu vou falar o Lean sobre a visão da construção. Tá? Então, a gente vamos voltar um pouquinho no tempo antes do Lean, Ford, né? O que Ford colocou de uma forma bem resumida em processo de produção? Ele foi a primeira pessoa que deu ritmo e sequência para o processo de produção, né? Ele colocou uma linha de produção a funcionar. Então, de forma bem resumida, ele deu ritmo e uma sequência. Se o ritmo estava certo ou errado, se era empurrado ou puxado, não é o caso. Mas o mérito desse modelo, e eu acho que a gente tem que reconhecer isso, é que ele botou essa linha para funcionar e tudo que veio depois disso só existiu porque essa linha funcionava. Né? Então, às vezes a gente desmerece Ford. Obrigado, Fê. Filosofia. Tá? Então, só funcionou porque Ford dimensionou, né, essa linha de produção. Daí a Toyota, né? Bom, antes de falar para a Toyota, o exemplo mais clássico desse momento na construção civil é o Empire State Building, né, no centro de Manhattan. Por anos foi o prédio mais alto do mundo. Ele foi justamente um emblemático prédio construído durante esse período de produção em massa do Fordismo, né? E o que é interessante de olhar para o Empire State Building é que ele foi construído em um ano. Tá? O período de obra de um prédio de 126 andares foi um ano. E até hoje ele é o prédio com o maior índice de produtividade do mundo. Nenhum outro arranha-céu no mundo foi construído mais rápido que o Empire State Building. Tá? Claro que a gente tem que considerar as condições do projeto, do produto, condições trabalhistas do momento. A gente tinha 3.500 funcionários passando por dia nessa obra, nesse período. Mas ele seguia um ritmo praticamente constante de 2 dias por pavimento, para todas as atividades. Tá? Então, sem entrar muito no Empire State, mas se alguém quiser saber um pouco mais sobre a história dele, é bem interessante. Né? Então, a gente volta um pouquinho para os sistemas de produção e a gente vai entrar no que é a filosofia do sistema Toyota de produção. Então, a Toyota olha para o ritmo e para a sequência que existia na Ford, mas ele primeiro entende que eu tenho um cliente dando uma demanda, então ele puxa a produção para atender um cliente, e ele coloca um ritmo estabilizado, estável para atender a essa demanda do cliente. A sequência é padronizada e a melhoria é incluída no processo de uma forma a cada etapa. Né? Então, todas as etapas do processo começam a ter ciclos de melhoria e as equipes são capacitadas para isso. Esse modelo bem simplificado, né? Ele vai de carros para caminhões, para aviões, para navios, para vestuário, para alimentício, para frigoríferos, para cosméticos, para serviço. E como é que ele chega na construção? Então, essa é a pergunta que vem. Quem é o cliente para puxar? Significa, então, só vou começar minha obra quando eu vender um apartamento?
Como é que eu coloco um ritmo estável na produção? Como é que eu dou uma sequência padrão para a produção dentro da construção? Como é que eu coloco ciclos de melhoria e capacito os profissionais da construção civil a compreender isso? Né? São algumas perguntas. E começam a ser respondidas apenas em 92, né? Se a gente olhar, Ford foi no início do século passado, 1910, né? Que perdura até 1930 nos Estados Unidos, mas ele se intensifica na Europa em 1950, ali pós-guerra. Nesse período começa a surgir no Japão o sistema Toyota de produção, que se consolida como um sistema a partir da década de 60, 70 no mundo e se espalha na década de 80, né, para outros ramos industriais. E a construção começa a falar sobre isso em 1992, né, que é quando esse senhor aqui, o Koskela, publica o primeiro texto que fala sobre a nova filosofia da produção aplicada à construção, que é o sistema Toyota de produção aplicado à construção, que ele vem a chamar de Lean Construction. Tá? Então, de uma forma bem simplificada, o que ele traz? Esse modelo conceitual, né, que ele traz que o processo de produção na construção é constituído de uma entrada, que concita as ideias, os projetos, os recursos, e vai para uma etapa de transformação, que é a minha obra, para atender a uma saída, que é o meu cliente. E isso em sucessivos processos de transformações e fluxos. Né? Então, a primeira vez, ele quebra a obra em etapas que são constituídas de transformação. A gente normalmente só considerava a transformação. E ele passa a olhar para os fluxos entre essas etapas de transformação. Né? E com isso, surge na construção esse conceito de agregação de valor. O que é essa parcela que agrega valor? Que é aquilo que está convertendo matéria e que o meu cliente está disposto a pagar. Tá? Então, de uma forma simples, né? Para a construção se entende que para garantir esse nível de agregação de valor, eu preciso fortalecer o planejamento. Tá? Então, a função do planejamento ela passa a ser focada em etapas de produção, em ritmos de atividades, em comunicação com pessoas e controle de performance. Né? E o planejamento de obra normalmente é esse grande, belo project, que a gente normalmente vê em qualquer escritório que a gente for visitar de uma obra. Está lá na parede o bom e velho cronograma de Gantt, normalmente feito no project. Em obras de infraestrutura maiores se usa muito Primavera, mas tem a mesma configuração visual. Né? E normalmente a gente chega na obra, se a gente chegasse hoje, no mês de maio, ele estaria atualizado com a base de março ou fevereiro. A atualização não acontece. Né? Ele está sempre desatualizado. Tá? E o que a gente vê em algumas obras acontecendo é alguém pega um quadro e começa a escrever o que tem que ser feito no mês de junho, né? As atividades a serem feitas, onde põe aqui uma observação que essa atividade precisa ser acelerada. Leva isso para a semana lá do ano atual de 97, tá? E descreve as primeiras observações e informações que precisam ser realizadas. Daí, o que eu pergunto para vocês aí? O que o pedreiro, o mestre, o encarregado da obra vão entender? Esse quadro feito desta maneira ou esse grande cronograma com uma grande engenharia envolvida? Obviamente que o quadro é muito mais aceito e mais eficiente para comunicar a equipe de operação da obra. Né? Então, claro que o quadro não é a melhor alternativa, mas ela é melhor que o nosso project na parede. Né? Então, o que a gente entende que o planejamento tem que ser? Ele tem que justamente ser visual, trazer... Então, se a gente olhar o visual aqui, a gente está vendo aqui, por exemplo, que eu tenho um layout do meu canteiro com o organograma dos meus encarregados, cada um tem uma corzinha e cada um está alocado em algum lugar para aquela semana nas atividades que ele vai desenvolver. Né? A gente vem para uma programação para cada um dos encarregados, a gente está controlando a performance desses encarregados e a gente consegue trazer outras informações importantes, né? Segurança do trabalho, índice de absenteísmo, né? Programação de equipamentos que são suporte, né? Que são necessários para as atividades de agregação de valor, ou andaimes, por exemplo, né? Atividades paralelas. E o mais interessante, se vocês olharem essa canetinha aqui, é que o próprio encarregado faz a sua autogestão. Né? Então, ele consegue entender que ele tem uma série de atividades a serem feitas em determinados dias e ele consegue dizer fiz ou não fiz. Né? Então, isso é o que a gente busca levar para o Lean na construção. E vocês estão vendo aqui imagens de projetos, onde a gente justamente está construindo cronogramas com a participação de engenheiros e técnicos de obra. Aqui, então, eu estou falando com um engenheiro técnico de planejamento
e o técnico e o coordenador de planejamento da empresa. E depois a gente traz outros entes workshop multidisciplinar, onde a gente trouxe suprimentos, a gente trouxe mestre de obra, a gente trouxe fornecedores, né, empreiteiros, para desenvolver um cronograma de médio prazo de uma forma colaborativa. O que é interessante ver, ó, à exceção desse primeiro vídeo, que tem esse computador aberto, todos os demais computadores estão fechados, porque a informação não está no computador, a informação está nas pessoas. Tá? Daí depois a gente chama os líderes de campo encarregados, explica a metodologia, então aqui a gente está capacitando esse pessoal a entender o que está acontecendo, e depois põe isso numa rotina diária de programação e controle da produção. E isso visual no campo, porque justamente o que a gente quer é olhar a obra como um trem ritmado e conseguir controlar os desvios desse ritmo dia a dia. Tá? Então aqui a gente está vendo um case bem legal, é um canal de drenagem, onde a gente definiu 5 etapas principais para esse canal de drenagem, e todas elas se movimentavam de uma maneira uniforme a cada 2 dias. Então, a gente mencionou que a equipe de armação de piso, a equipe de forma de piso, armação de parede, forma de parede, colocação de pré-laje, todas elas tinham quantidade de trabalho pelas pessoas envolvidas suficiente que a cada 2 dias eu movimentasse o grupo completo, evitando perdas e ociosidades entre cada uma das etapas. Tá? Então, alguns resultados que se obtém com o Lean. Resultados não são da Climb, são resultados que estão na literatura assim, informal, não são papers, tá? São publicações de mercado. Um case da fábrica da BMW em Itajaí, redução de 50% dos custos e redução de 18% do prazo. Um projeto da construção da fábrica, a consultoria atuante lá foi a Porsche, tá? Então Porsche ajudando a BMW a construir sua fábrica. Uma incorporadora que é benchmarking no Brasil, que é a Serrolim, ela é em Fortaleza, há mais de 15 anos implementando o Lean nos seus canteiros de obra, traz números bem significativos de redução de custo, redução de efetivo direto, redução de resíduos, né, materiais perdidos. E um dado muito legal é que eles conseguem aumentar o lucro, tá? Porque a população já vê os seus departamentos, os seus empreendimentos com um nível de qualidade diferenciado e é disposta a pagar mais por isso. Tá? Aqui alguns outros resultados de apresentar incutir essas rotinas de identificação de problemas e planejamento de médio e curto prazo, né, na produção, onde a gente tem aqui reduções de consumo de horas por tonelada montada, tendo um aumento de produtividade de 20% no contrato, fazendo um mapeamento, né, como é que a gente entendeu isso, fez um mapeamento das atividades, entendeu gargalos, leva isso para uma rotina de planejamento de semana e diário, onde a gente comunica com a equipe de campo, com a engenharia, controla indicador e performance, né? Ou esse aqui é um case justamente do aeroporto aqui de Porto Alegre, a montagem da estrutura metálica do aeroporto, onde teve um sucessivo ganho de aderência ao planejado, sucessivo ganho de produtividade nessa montagem, também com o mesmo tipo de abordagem, né? Planejamentos com análise de restrições, analisar em produtividade de campo, colocar isso em painel de indicadores. Case de incorporação, utilizar um cronograma de linha de balanço, onde a gente vê ritmo e sequência das atividades, colocar isso na rotina, controlando diariamente a produção, com lições de melhorias em cada ciclo de semana, né? E se estabilizando esse ciclo aqui, no caso, em 2 semanas por pavimento, que era o objetivo do investidor. Tá? E por último, um case bem interessante, talvez aqui de cima vocês não identifiquem, mas é uma obra que está mudando o cartão postal de Porto Alegre, o Pontal. Né? A gente atua nesse projeto, é um projeto que um dos poucos que não parou durante a pandemia, reduziu um pouco o ritmo, mas ele só parou por aquele intervalo de 2 semanas onde as obras não poderiam de fato acontecer. Onde também se usou essa abordagem de chamar a equipe, analisar atividades previstas em médio prazo, restrições e desenvolver um cronograma de forma visual e colaborativa. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Muito rápido, falo muito. Tudo certinho? Bom, então agora vai falar. Alguma coisa, Paula? Não, só. Acho que sim. Para mim está sendo ótimo. Tá bom, legal.
Ele está gostando também. Não, nós duas estamos adorando. Valeu, Fê. Então, vamos qualificar os nossos projetos, né? Então, para quem já atua ou tem alguma proximidade com construção civil, já ouviu falar do BIM, né? O BIM quer dizer Building Information Modeling, né? O que é isso? Não é simplesmente modelar o seu projeto em 3D, né? Muita gente confunde em ter a imagem 3D do seu empreendimento, entendendo isso como BIM. Porque o BIM, sim, ele tem uma visualização 3D, mas ele traz o I dentro dele, que é o principal elemento que o constitui, que é a informação, né? Então, o que o BIM é? Tu consegue trazer para o projeto, além de uma visualização 3D, todas as informações atreladas a cada elemento da construção. Então, tu consegue dizer para o elemento parede, que aquela parede ela é constituída de um bloco de alguma dimensão específica, que vai ser assentado com uma argamassa ou uma junta de 1 centímetro, e essa argamassa ela é ensacada, e o reboco vai ser feito com uma argamassa de outro tipo, com tantos centímetros, que vai ter uma massa corrida, que vai ter uma pintura. E daí tu consegue visualizar todas essas etapas, todas essas camadas, e colocar isso no tempo como um ciclo de planejamento, consegue colocar isso no custo como um ciclo de orçamentação. Então a gente consegue incluir as dimensões ao BIM, que é o BIM 4D, uma dimensão tempo de planejamento, BIM 5D, que é a dimensão custo, a gente passa o BIM 6D, que é a questão, daí assim, já é questionado, tá? O que é o 6, o que é o 7, mas o 6 normalmente se diz que é a parte de sustentabilidade, de conseguir controlar emissões de carbono para cada elemento construtivo. O 7 já é a gestão, que a gente chama Facility Management, é a utilização do BIM como edificação pronta. Daí tu consegue linkar, por exemplo, que a lâmpada de tal ambiente é para ter tal consumo e fazer previsão de manutenção, assim como ar-condicionado, equipamentos. Então, o BIM, ele surge como um divisor de águas na construção, né? Não surgiu nos últimos 5 anos, já se fala em BIM há mais de 10 anos, né? Claro que a gama tecnológica é crescente e a utilização também é crescente, mas a gente ainda está muito longe de utilizar o BIM como algo standard da construção, né? São poucas as empresas que o utilizam ainda, e são muito poucas as que utilizam o BIM para atividades além de projeto, né? Cada vez mais se faz projetos em BIM, mas ainda a gente está muito longe de utilizar ele como uma ferramenta de planejamento, de orçamentação, de gestão de facilities, tá? São cases muito raros que acontecem isso. Eu vou mostrar um case específico aqui, depois eu até tirei da apresentação, mas tem um case muito legal aqui no Brasil, que é da Camargo Correia, tá? Que depois eu copio o link aqui para vocês no chat, que também é bastante interessante. Então, aqui, trazendo isso para o ambiente do Lean, tá? O BIM auxilia muito nessa rotina de planejamento, porque aqui, por exemplo, eu estou fazendo a minha reunião com a equipe de médio prazo, né? Então, aqui o pessoal está sentado, vocês estão vendo os cronogramas de médio prazo nas paredes, e lá na tela, deixa eu ver se eu consigo voltar rapidinho aqui, vocês vão ver que... Enfim, não consigo tirar a tela agora, essa sobreposição de imagem. Nessa sala onde estávamos reunidos, tem uma tela que está projetado um modelo de visualização do projeto. Não é esta aqui, está aqui, mas eu só quero mostrar a rotina. Essa que está acontecendo nessa tela, a gente está vendo a sobreposição de duas atividades. Eu só tenho uma doutora para embaixo. Canal de drenagem, vaso, não, porque o terrário só tem 5% só de segurança coletiva poderiam ser utilizados para que o trabalho em diferentes níveis fosse viável, tá? Então, isso colocado dentro de uma rotina de planejamento, isso a gente estava pensando aí com 1 mês e meio de antecedência. Facilita muito a visualização, a posição geográfica, a simultaneidade dessas atividades, tá? Então, o BIM vem ajudar muito como ferramenta para o planejamento, no que ela nos permite uma visualização e também até de nivelamento do conhecimento, né? Às vezes a informação está muito clara para o projetista, quando ele vai passar isso para a produção que vai executar, a visualização não é mesmo, o entendimento também não é. Com a modelagem a gente consegue ter essa visualização. E o modelo, cada cor representa as atividades. Eu só tenho uma doutora para embaixo, não, porque o terrário só tem 5% e ver o avanço físico das atividades no decorrer aí de um período
de 6 semanas, 4 semanas. Tá? Então, tem um estudo bastante legal, tá? Que é aqui embaixo, estou falando do Dave et al. De 2010. O Dave é um indiano que fez o doutorado com o Costella na Inglaterra. A Inglaterra é um dos primeiros países a utilizar o BIM como instrumento para aprovação de projetos de toda a gama, residenciais, públicos, né? Singapura também é um outro país que está bastante avançado nisso. O Brasil, esse ano, aprovou, né, a norma para a aprovação dos projetos em BIM, né? Então, a gente também está avançando nesse sentido. Mas esse estudo justamente mostra que o Lean e o BIM não são apenas sinérgicos durante o projeto, mas ele compreende toda a vida útil do empreendimento. E essa sinergia, né, o que ela mostra de benefício? Ela reduz os desperdícios e a entrega de qualidade, porque a gente pode mapear melhor os requisitos de qualidade com a visualização dos modelos. Ela melhora os fluxos e reduz a incerteza da produção e reduz o tempo total de produção, né? Porém, isso não vai acontecer, então essa sinergia não é eficiente quando a gente não envolve os stakeholders chaves, quando a gente usa o BIM só para uma disciplina de projeto, quando a gente não usa o modelo para o momento da construção e quando eu não envolvo a cadeia de suprimentos. Por quê? Né? Lembrem que eu comentei no início, o I do BIM é a chave do negócio, a informação, né? Então, se eu tenho uma ferramenta computacional que permite colocar elementos de informação dos elementos construtivos com acurácia e detalhamento no tempo de desenvolvimento do produto, que é a etapa de projeto, quanto mais cedo eu definir que material eu vou usar, que acabamento eu vou usar, que equipamento eu vou instalar, melhor vai ser aquele modelo. Então, envolver a cadeia de suprimentos é fundamental para a gente usar com maior eficiência os benefícios que o BIM traz para a produção. Tá? E daí tem esse mesmo estudo mostra aquela figurinha clássica, né, que a gente acha às vezes quando a gente tem um conceito que é habilitado por uma tecnologia, e a gente pensa, bom, então eu preciso comprar o software, né? Existem alguns softwares referência do BIM, né? Então as empresas, bom, vamos instalar o Revit, vamos instalar o ArchiCAD, comprar essas licenças e beleza, aplica o BIM. Mas a gente sabe muito bem que não é isso, né? Então esse estudo justamente mostra que nas empresas onde já aplicam o BIM na Inglaterra, a tecnologia representa apenas 26% do que precisa ser feito na empresa para implementar o BIM, né? 34% são organização de processos e 40% é capacitação de pessoas. Tá? Então, o que eu sempre falo? Se eu sou um projetista na cadeia da construção civil, é muito claro para que eu vou utilizar o BIM. Eu vou utilizar o BIM como uma ferramenta para desenvolvimento do meu projeto. Né? Então, ele vira a minha ferramenta essencial. Mas se eu sou uma empresa executora ou que faz orçamentação para concorrências, eu preciso usar as informações que estão nesse projeto. Eu preciso capacitar a minha equipe para manipular o software e não necessariamente para modelar o software. Então, tem que entender que uso eu vou fazer, para saber que software eu vou usar, para saber o que a pessoa vai precisar utilizar daquele elemento. Tá? Então, isso é um dos pivôs aí que a gente fala nos processos de implementação do BIM. E, por fim, eu trago aqui o case, né, que esse mesmo estudo traz, né, que construtores são convencidos por resultado. Então, esse é um hospital que foi construído na Califórnia, implementando o BIM e o Lean, né, e o que ele traz como principais benefícios? Primeiro, 0%, não teve nenhum custo adicional no projeto, não houve aditivos. Tá? Teve uma antecipação do prazo em 6 semanas, que é algo raro. E o índice de retrabalho caiu em 15% se a gente for comparar com os benchmarks da mesma empresa. Então, essa empresa construtora, esse main contractor, se comparar este case com os demais cases de sucesso que ele teve anteriormente, este ainda foi 15% mais eficiente. Tá? Então, aqui são alguns dados interessantes. Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês um outro videozinho que eu acho muito legal, que é uma empresa austríaca, a POR, que justamente traz a implementação do Lean, do BIM e algumas outras facilidades e tecnologias dentro da sua organização da construção. Vou passar para vocês. Intelligent building connects people. Whether it's individual buildings or entire city quarters, resilient infrastructures or new railway lines, or creates value for private and public clients.
and it does so using forward-looking technologies and methods. Lean design and lean construction serve as a decisive factor for developers in optimizing value added, at the same time as using resources as efficiently as possible. They streamline all of the processes in the design and construction phases and make the project more efficient overall, not least because everyone involved can then communicate directly. These advantages are particularly true for Building Information Modeling, or BIM for short. This approach results in a consistent data model that shows all of the specific design and planning, construction phases, and construction sections. From design and calculation to construction and interior fittings right through to operating the building. BIM covers the entire life cycle. New developments are always underway in construction processes. Here, we have taken on a proactive role with our partners from the fields of technology and research so that we can contribute to shaping these new standards thanks to our many years of practical experience. The increase of standardization has made the cooperation between all project participants more transparent and thereby also more efficient. Even complex projects are immediately easier to understand and grasp, thanks to 3D models in particular. Developers benefit from this especially strongly, as the realistic depiction helps them to market the building more quickly and effectively. We simulate the impacts that structural optimization or changes will have on the length of construction and on costs. These two additional dimensions are added to the plant geometry to produce a 5D model. On the construction site and at the drawing board, from the call for tender through to logistics and documentation to controlling and invoicing. There's still a long way to go before BIM is established as an industry standard. This is why we are continuously testing and optimizing this approach on the projects that we manage. Here, the priority is on cooperation with our colleagues from the operating business. After all, they will reap the greatest benefits from the new standards. With the combination of BIM, lean design, and lean construction, responsibilities are clearly regulated and any possible deviations can be identified more quickly. We are reducing risks thanks to the joint database at the heart of every decision. We are bringing together investors, clients, architects, subcontractors, operators, and users into a large team. This promotes better cooperation and increases the chances of a successful project realization. Lean design, lean construction, and BIM. Intelligent building connects people. Powered by POR. Pessoal, eu sei que aqueles tipo de vídeo assim parece propaganda, né? Aquele vídeo que tudo dá certo, mas eu acho ele um exemplo muito legal de implementação conjunta, né, de vários elementos que a gente está falando, né? Fala do Lean, fala do BIM, fala da cooperação, fala de trazer as pessoas para a tomada de decisão, fala do cliente, do projetista, dos arquitetos, né? Traz alguns outros elementos, como uma portabilidade através de tablets e de smartphones, para a gente estar em obra fazendo a verificação de itens de qualidade, de cronograma, né? Traz a questão da realidade aumentada para o ambiente, e eu acho que ele contextualiza muito bem, né, para a questão de venda e para a questão de passar a informação mais clara para o cliente final. Então, eu acho que ele é muito bem conceituado no vídeo, então por isso que eu gosto de mostrar ele. E, por coincidência, uma das pessoas que aparece no vídeo é uma amiga minha, uma consultora alemã, que trabalha numa empresa de consultoria também, de Lean Construction, que é a Refine, que fica na Alemanha. E essa empresa é baseada em Viena. Tá? Então, se alguém quiser saber mais informações, dá uma pesquisada no site deles, é bem legal alguns cases que eles trazem. Ok, então, por último, tá, a gente vai falar sobre acreditar na inovação, e eu vou trazer um pouquinho do cenário da inovação para a construção civil, né? O que está sendo feito dessa questão de digitalização, de flexibilização, de startups, de investimento na construção civil. Isso é uma das principais linhas da minha pesquisa do doutorado e é uma das coisas que tem me motivado bastante como atividade profissional também. Então, acho que basicamente a gente fala muito sobre o futuro do trabalho, né? Aqui tem alguns exemplos que vocês
talvez já conheçam alguns, da velocidade que alguns itens, né, alguns elementos tecnológicos estão chegando ou estão se tornando mais acessíveis ao mercado, né? Então, de diversas gamas, como impressoras 3D, que teve um avanço de 400 vezes em redução do custo em 7 anos, ou exames de biotecnologia, que teve uma redução de 10 mil vezes nos custos, né, em 7 anos. Então, tem esses avanços de pesquisa, de conhecimento, que está permitindo maior acessibilidade da tecnologia à população. Então, isso justamente tem por essa questão de entender que o trabalho, né, ele tinha um comportamento linear, quando ele se baseava muito em ativos, então precisava adquirir máquinas, equipamentos, novas sedes para conseguir conquistar novos mercados. E quando a gente começa a utilizar a tecnologia como meio para atingir os novos mercados, o crescimento é exponencial, porque a tecnologia cada vez mais é acessível para a população. Então, a gente fala justamente dessa questão de ruptura entre o sistema tradicional de crescimento e evolução dos negócios e o que a tecnologia permite, né? Então, alguns exemplos de empresas que alcançaram essa exponencialidade, se tornaram assíduas e rotineiras no nosso convívio. Provavelmente a gente acessou quase todas elas hoje, talvez Uber e Waze não, porque a gente cada vez anda menos, mas as outras a gente utiliza corriqueiramente, né? E também trago, dentro desse cenário de exponencialidade, né, 2 empresas que são unicórnios da construção civil. A Loft, que é uma empresa, foi unicórnio com um crescimento mais rápido, né, dos 16 unicórnios brasileiros. E a Quinto Andar, que provavelmente vocês já conhecem, que tem uma grande atuação aqui no Rio Grande do Sul. E sei que a Regional Sul da Quinto Andar é que tem um crescimento mais acelerado. Tem uma aceitação muito boa de mercado, né, no que diz respeito à locação, à facilidade de aluguel de imóveis. Tá? Então, aqui vou contar então uma historinha, não é da construção, mas que representa um pouco do que é esse crescimento linear e o que é essa exponencialidade. Tá? Então, trago o exemplo da Nokia e da Navtec, que é uma empresa de satélites, e do Waze, tá? Que teve um crescimento exponencial. Então, a gente vai voltar um pouquinho alguns anos atrás, quando lá o Steve Jobs anunciou em 2007 o iPhone, né? E naquele momento, tudo que a gente tinha e toda a interação que nós tínhamos com a tecnologia mudou, porque a gente passou a ter acesso e flexibilidade de tecnologia muito mais ampla, né? Então, 2 meses depois, a Nokia, que até o momento era a maior empresa de telefonia do mundo, né, comprou a Navtec, que dominava os sensores de tráfego por satélites no mundo naquele mesmo período, comprando essa empresa por $8 bilhões. Tá? Então, o que a Nokia queria? Qual era o objetivo dela nesse momento? Ela queria dominar o mapeamento de informações online. A Navtec tinha uma cobertura muito ampla na Europa, 400 mil quilômetros quadrados em 35 das principais cidades europeias, e apostou que assim ela iria se defender do Google, que já estava trazendo a solução de navegação pelo Google Maps, tá? Junto com a portabilidade do iPhone. Nesse mesmo período surgiu, vamos pensar que foi numa garagem em Israel, que a história fica mais romântica, mas não sei se foi numa garagem, mas surgiu a Waze, que é uma empresa israelense. Tá? O que o Waze trouxe como modelo de negócio? Ao invés de comprar satélites, hardware, né, ele utilizou a questão de crowdsourcing, da própria localização dos sensores GPS que todos os celulares contêm. Então, nada mais era que usar os dados gerados pelos usuários. Tá? Com isso, ele conseguiu, em 2 anos, o número de fontes de dados que já se igualava na Navtec, e em 4 anos era 10 vezes maior. Muito maior que todos os satélites e cobertura que a Navtec possuía naquele momento. A Nokia não compreendeu, então, essa barreira exponencial que a tecnologia impôs, né? Ela achou que comprando satélites e colocando isso em órbita, ela conseguiria dominar o mercado. Não entendeu, tinha uma dívida de investimento muito alto, e o Waze vinha crescendo em contrapartida, né? Os usuários optando pela utilização dos smartphones. Então, em junho de 2012, o valor de mercado tinha caído de 140 bilhões para 8 bilhões, né? O mesmo valor que ela pagou pela Navtec. E o Waze foi comprado pelo Google, né, pela Google por 1 bilhão e com 50 milhões de usuários no mesmo período. Tá? Então, é só para ilustrar uma historinha aí do que é entender o mercado, o que as tecnologias permitem para a gente ter essa alavancagem. Tá? No cenário da construção, a gente já tem alguns mapas das Construtecs. O primeiro foi em 2017, esse aqui é o de 2018. Tá? Daí a gente tem o de 2019, que trouxe 500 Construtecs mapeadas no Brasil. E o de 2020, que foi lançado recentemente com aproximadamente 700.
eu já não consigo contar de tantas que aparecem aqui. Tá? Então, o que a gente vê? Entre abril de 2018 e abril de 2019, a gente teve um crescimento aí de 160 startups. Entre 2019 e 2020, mais de 200 startups. E nesse mesmo período, a gente teve múltiplas iniciativas de inovação na cadeia da construção. Tá? Então, surgiu aqui, como vocês estão vendo, são programas de aceleração desenvolvidos por empresas, por instituições de ensino vinculadas ao Sinduscom, diversos tipos de estrutura vinculadas a promover esse ambiente de inovação para resolver, através de iniciativas das startups, dores e problemas que as grandes construtoras vêm enfrentando. Tá? Então, a gente vê algumas, como a própria ArcelorMittal, como a Gerdau, como a Andrade Gutierrez, como a Vedacity, grandes players do mercado, investindo em aceleração de startups. Né? E se a gente pensar, por exemplo, a gente vai falar rapidamente depois do case da Vedacity. A Vedacity, talvez você não conheça, mas ela é uma empresa de materiais de impermeabilização. Para que ela vai investir em startup de projeto, em startup de drones, em startup de prospecção de terreno, se o que ela vende é material de impermeabilização? Ela entendeu, né, um dos modelos que ela entende é que, tendo essa diversificação, esse apoio a startups que atuam em outros momentos da vida útil, do ciclo de desenvolvimento do projeto e do produto, ela vai ter acesso a uma gama maior de clientes, de pessoas, e também ela vai se aproximar, porque uma vez que eu compro um software que é desenvolvido por uma startup onde a Vedacity é sócia no desenvolvimento do projeto, esse sócio já vai ter uma relação com a Vedacity por algum momento. Então, ela já se aproxima de uma cadeia mais ampla de clientes, de potenciais clientes. Tá? E a Vedacity Labs é um dos grandes hoje programas de aceleração, e ele tem equity, ele investe R$100 mil por startup e investe mesmo em capacitação, e normalmente as startups do Vedacity têm um crescimento, uma aceleração extremamente ampla de mercado, tá? Porque justamente tem um aporte relativamente expressivo de dinheiro. Okay? Olhando então para essa questão da inovação, né, e daí isso é parte de uma das linhas da minha pesquisa, né, a percepção de agentes do movimento da inovação no setor, né, isso, entrevistas realizadas com diversos especialistas, CEOs de startups e gerentes ou heads, né, desses programas de aceleração, mostra que esse processo de consultechs e de startups na construção é um movimento crescente. A percepção que eles tinham, mais ou menos por junho de 2019, tá, é que esses programas de aceleração ainda precisavam entender um pouquinho melhor as dores que o setor tinha. Então, algumas soluções que eles aceleraram não atingiam a problemas que eles realmente tinham no dia a dia. Porém, o caminho da inovação é a maneira de se inovar o setor. Eu grifo aqui uma parte de uma das entrevistas, né, que vendo que a inovação não é mais uma opção, e o que a gente precisa, como pessoas que acreditam na inovação, é ajudar a qualificar os líderes, né, a entenderem a inovação como uma necessidade para suas organizações. Tá? Então, aonde está a inovação nisso tudo? Então, trago alguns exemplos de algumas startups do mercado. Então, a primeira que é a Sanil, que é uma empresa que ela não faz painéis fotovoltaicos, ela faz lâminas fotovoltaicas. Tá? Então, podem aplicar em superfícies curvas, em paredes de fachada, em calçadas. Tá? A Vitacom, que é justamente um novo conceito de habitação, são unidades menores, de co-living, que é muito... e teve é um unicórnio, né? Tem um crescimento muito grande na cidade de São Paulo. Que é a facilitação de locação de imóveis. A Constructim, que é uma startup aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, tem pouco mais de um ano, já está atuando, acho que em 16 estados, que é a questão de... Depois eu até mostro um videozinho deles, que tem câmeras 3D e plugins com softwares de projeto. A minha conexão está um pouco ruim. Ficou ruim para vocês? Tem um sinal aqui. Bom, vamos seguir. Não, tá bem. Tá, veio o sinal que a conexão estava lenta. Tá. Mas vamos lá. A Diosa, então, para as meninas que estão assistindo, é uma das startups que eu particularmente gosto muito. Apesar dela ser uma startup no mercado da construção civil, ela veio para resolver não uma dor da construção, e sim uma dor social. Tá? E ela entendeu que as mulheres tinham receios de chamar serviços de manutenção em casa realizados por homens. E, da mesma maneira, ela entendeu que mulheres tinham dificuldade de serem incluídas como profissionais da construção civil pelo preconceito.
né? Então, ela ataca o medo, né, por uma questão de abuso por profissionais que iam às casas das mulheres, e o preconceito de mulheres atuarem nesse setor. Então, ela capacita mulheres para fazer serviços de manutenção predial não somente para mulheres, mas o foco é, sim, conectar mulheres com mulheres para suas necessidades com manutenção. É triste a gente viver essa necessidade, mas tenho certeza que as mulheres só pensam dessa maneira, né? Já devem ter sentido algum tipo de não conforto numa relação de manutenção em suas casas. Então, essa plataforma justamente traz isso. E a Mayra, que é a fundadora, ela não é engenheira, não é arquiteta, ela é formada em Relações Internacionais. E é uma startup que já ganhou diversos prêmios por esse aspecto social que ela tem. Então, eu gosto muito desse modelo, eu gosto muito do propósito da empresa. Então, a Levitar também é uma startup de drones, como várias, que faz nuvens de pontos, conseguem mapear diversas questões dos ambientes construtivos. O que ela traz de diferente, ela consegue altear cabos de redes de linhas de transmissão para obras de linhas de transmissão. O que isso traz de benefício? Reduz prazos, reduz necessidade de desmatamento, de criar acessos para passar isso no que seria no terrestre, né? Ela consegue sobrevoo, lançar os cabos. Claro que existem algumas limitações, mas já é um avanço bem interessante. Vai ter a ConstruCode, que digitaliza projetos, e com leituras de QR Codes nas obras a gente consegue visualizar projetos, modelos 3D, modelos BIM, folhas de materiais. A Tec Verde, que hoje já não é uma startup, ela foi, né? Hoje é uma grande empresa. Depois tem um videozinho, que é a construção modular, usando frames de madeira. A Ambar, que surgiu como fornecimento de kits de instalação focado no mercado da Minha Casa Minha Vida. Depois ela trouxe a modelagem BIM como um produto para os seus clientes. Daí ela comprou a Conas, que é um marketplace que linka fornecedores com clientes. E daí a gente descobre que lojas não usualmente de material de construção têm preços mais baratos de materiais que deveriam estar numa ferragem, né? Em algum momento, sei lá, alguma loja específica comprou e não é o portfólio específico, né? A Algin, que também é uma startup aqui do Rio Grande do Sul, né, que faz realidade aumentada com plugins para modelos estruturais, TQS, Trimble, Autodesk, diversos softwares onde a gente consegue visualizar os nossos projetos em realidade aumentada. A Molecular, que também é uma ideia bem interessante, considerando o tempo das nossas adaptações, né? Ele tem uma inteligência artificial que consegue analisar projetos e sugerir adaptações aos projetos para que a unidade de um apartamento, que hoje, por exemplo, uma família com 2 filhos precisa de um apartamento com 3 quartos, mas que daqui a 10 anos esses 2 filhos vão sair de casa, vai ficar só o casal e eles querem ter um apartamento menor com um único quarto. Então, ele ajuda a desenvolver projetos que consiga separar em 2 apartamentos no momento futuro, que a cozinha vire 2 cozinhas, ou que crie um outro banheiro em algum espaço e se torne uma unidade que atenda a expectativa do cliente e ele possa vender uma outra unidade. Tá? Então, eles brincam, eles são o Lego da construção e desenvolvimento do projeto. E, por fim, eu trago a Prevision, que é uma startup de Floripa, que é um pessoal super legal, está com crescimento absurdo, assim, muito rápido. Que justamente traz a questão do software para a utilização do planejamento de obra, com simulação de fluxos de caixa, com análise de cenários. E eles inicialmente colocaram algo semelhante ao Trello para fazer gestão de tarefas, né, ou restrições do médio prazo dentro da interface. É bem interessante. Tá? Então, já indo para a reta final, trago aqui só alguns dos programas de aceleração, a Vetor AG, que já está indo para o 3º ciclo e fez aquele ciclo de aceleração para empresas com iniciativas para o Covid, né, City Labs, que eu já falei anteriormente, né, que tem equity, investe nas startups, o Cara Hub, que aglutina 4 incorporadoras, né, em São Paulo, e abre o espaço dessas empresas para testarem as prototipagens e desenvolverem os MVPs das startups. O Meet Hub, que também é em São Paulo, tem 2 incorporadoras envolvidas, tem a Poli da USP, tem o Sinduscom, então mostra essa interface ecossistêmica, né, de um ecossistema de inovação. E como eu já falei anteriormente, o Alfa Inova, e daí não é tanto
Construtec, mas é mais o uso da propriedade, né? Porque a Alphaville, além de construir os condomínios, eles administram seus condomínios. Então, o maior número das startups ali são para o uso e gestão da edificação dos condomínios. Mas é um dos primeiros programas, tá? Aqui a aceleração não é presencial, são programas com mentorias remotas, mas é bem interessante o modelo que eles oferecem também. Então, aqui eu trago então alguns exemplos de como é que, por exemplo, a Constructim opera. Então, a gente vê aqui uma câmera 360 que está com o capacete de um dos funcionários na obra. Ela faz o plugin com o modelo BIM. E o engenheiro ou coordenador à distância, ele consegue fazer a visualização diária, ou enfim, tantas vezes ele quiser, da obra. A planta aqui no cantinho mostra os pontos, né? Esses azulzinhos são os pontos onde a gente tem que a pessoa na obra se posiciona para subir esse giro de imagens aí no intervalo necessário. Tá? E nessa época agora de afastamento, né, ele está tendo um crescimento bem interessante, porque isso é uma solução das pessoas conseguirem acompanhar distâncias altas. Tá? E é uma startup bem nova, tem 1 ano e 2 meses, eu acho. E já indo para os últimos momentos, aqui o F verde, que é bem legal para a gente ver essa questão da modularização. Uma empresa em Curitiba, tá? Trouxe tecnologia alemã e foi comprada no final do ano passado por uma empresa belga. Então, enfim, é bem interessante a jornada deles. Então, pessoal, então terminar aqui retomando novamente o que é inovação, tá? Então acho que a gente viu diversos elementos que trazem, né, seja processuais, que seja através da implementação do Lean, por exemplo, seja de estabilização do processo, seja trazer tecnologia através de plataformas de projetos, seja pensar fora da caixa, trazer outras alternativas que venham a viabilizar a flexibilização, autonomia,
mais engajamento e envolvimento das equipes. Mas o que surge, né, pesquisando e falando com pessoas envolvidas nesse processo, é que nada seria todas essas alternativas se a gente não tiver pessoas engajadas nesse trabalho de desenvolvimento, aplicação, coleta de resultados e constante melhoria. São as pessoas, né? Então, não adianta eu trazer grandes soluções se essas soluções não atendem ao problema que foi identificado pelas equipes, ou que eu não tenho pessoas habilitadas para performarem da melhor forma o software, a solução trazida. Tá? Então, daí vem até como eu comentei anteriormente, a Ana Paula comentou sobre os TCCs, eu sempre faço essa reflexão no final, todos vocês estão passando ou vão passar pelo momento de desenvolvimento do TCC. Todos vocês vão perder sábados, de tarde, noites, futebol com amigos, dias com família, com namorado, namorada. Então, pense em algo que faça sentido, que traga resultado, que possa, de repente, virar um modelo de negócio, que possa virar alguma solução futura, que possa trazer alguma melhoria para onde vocês trabalham, onde vocês pretendem trabalhar. Porque o tempo que vocês vão dedicar vai ser o mesmo. Só que a diferença é que ele pode fazer mais sentido para a vida, para a continuidade de vocês. Tá? Então, entender o que motiva e o que traz resultado e buscar soluções para isso pode sim surgir de um trabalho de conclusão, pode sim virar uma startup, virar uma solução, virar uma nova ferramenta onde a gente está trabalhando. Então, isso que eu gostaria de provocar aí todos que estão em processo de escolha de tema, frustrações, angústias frente ao TCC. Não é fácil para ninguém, mas é uma fase que todo mundo tem que passar, então vamos fazer ela ser mais produtiva, mais divertida, né? E também facilitar o trabalho dos professores aí. Tá? Então, por fim, as palavras sim são inovação e produtividade. Eu deixo a recomendação de algumas leituras para quem se interessa. O primeiro é o texto base do Lean Construction. Daí eu trago mais 3 livrinhos legaisinhos sobre inovação. O primeiro é mais vários cases de startups e unicórnios, tá? É bom, é legal. O terceiro, particularmente, é o meu favorito. Se eu fosse recomendar, peguem os originais. Ele fala de todo o processo de criatividade e de como as ideias surgem, né? Então, isso pode ser, assim, uma startup, isso pode ser um discurso, isso pode ser, sim, alguma coisa que teve grande impacto mundial, né, na sociedade. Então, é bem legal ver os originais. E para quem é mais metodológico e pensa, quero fazer uma startup, quero tirar essa ideia do papel, como eu faço isso? Ali a startup enxuta do Eric Rice traz justamente um modelo, né, de desenvolvimento para uma empresa, uma startup. Tá? Então, segue novamente os contatos aí, fico à disposição de perguntas, comentários, se quiserem depois mandar algum e-mail, pedir algum material, fico à disposição. E agradeço mais uma vez a paciência, a participação de todos e ao convite da professora Ana Paula. Bom, tá, muito obrigada, Fernando. Para mim foi um presente aí, foi um show de aula do início ao fim de vários assuntos, né? Não só do chamado que a gente fez de inovação e tecnologia na construção, mas eu acho que um baita exemplo de empreendedorismo, uma baita aula de inovação de uma forma geral, uma baita aula de gestão de processo. Então pincelou aí um leque aí de assuntos que os engenheiros de produção atuam não só na construção, tem gente aqui que trabalha em outras áreas, né? Mas que esses conceitos se vão passando, vão permeando, né, pelas áreas. Para mim é fácil fazer o link com a saúde. É um ambiente também com poucos padrões e que a gente tenta de alguma forma trazer todos esses conceitos, né, e tornar ele de alguma forma um pouquinho mais eficiente, né? Antes de eu fazer qualquer pergunta, queria abrir, né? Então, para o pessoal que está assistindo, também temos aí algumas pessoas queridas, né, aqui conosco, Prof. Pati, Fê Martins, Bruna Majone, pessoas realmente queridas que foram entrando aqui de outros carnavais. Estão chamando de velho, Ana? Não, outros carnavais podem ser outros ambientes. Outros ambientes, né, Paty? Nessas horas a gente finge que não ouviu, Paty. A gente dá uma...
Bom, eu vou aproveitar rapidinho que eu liguei aqui e fui me metendo no bate-papo. Eu só queria parabenizar o Bernardo, eu trabalhei com ele já. É um excelente profissional, fora de série. Então, eu só queria parabenizar, acho que foi uma baita aula, como a Ana falou mesmo, para quem não conhecia um pouquinho desse mundo, é uma cachaça, né? É um vício, e o Bernardo trouxe muito bem, assim, tudo que se passa lá. Legal, obrigado, Fê. Se eu soubesse que tu estava online desde o início, eu ia ter que ter trazido mais um exemplo contigo, trabalhando. Não sabia dessa surpresa. Quando eu te vi na pergunta, poxa, eu tinha que trazer uma foto da Fê no workshop. E foi uma engenheira de produção que migrou para o mundo Lean Construction, excelência operacional de obras de infraestrutura. Caí no mercado financeiro. Das obras sobre o mercado financeiro para a saúde. Essa é a versatilidade do engenheiro de produção, né, gente? Eu fui Exatamente. de obra, eu fui para o varejo primeiro, agora eu estou no mercado financeiro. E assim a saúde, né, Fê? Hospital na saúde. Exato. Legal, obrigadão, Fê. Obrigado também, Paty. Bom te ver. Peguei o final, fiquei muito refletindo também, fazendo a mesma associação que a Ana fez com as outras áreas, né? A raiz da inovação que se mantém na essência das pessoas, na criatividade, na colaboração. E aí a gente vê que os cases são diferentes, mas a raiz é a mesma, né? Exatamente. Prazer revê-lo. Igualmente, mesmo que seja só pelo Zoom, né? A gente já está ficando meio que acostumada, quase que a encontrar as pessoas pelo Zoom, se é que isso é possível. Cuidar para não virar, não esquecer disso. Não dá. Mas Tem e uma aí, pergunta do Paulo aqui, ó. Veio uma pergunta do Paulo. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram no mercado internacional? Bom, a minha experiência com o mercado internacional, tá? Acho que isso tem que ser considerado. Os projetos que eu participei fora do Brasil, todos eles eram executados por empresas brasileiras fora do Brasil. Tá? Então, a cultura empresarial, na governança, digamos, gerentes e diretores desses projetos eram brasileiros. O que, quando a gente descia a níveis mais operacionais, tá? Digo, até os engenheiros, no geral, eles eram brasileiros, mas a níveis de mestres, encarregados, a gente tinha locais, tá? Então, não havia um grande desafio organizacional diferente do Brasil, tá? O que havia na questão internacional de desafio, por exemplo, o projeto que eu participei era em Gana, na África. Tá? Cadeia de suprimentos era um extremo desafio, porque a Gana praticamente não tem nada de indústria, então eles não produzem praticamente nada, é tudo importado. Então, dependia de uma cadeia de importação extremamente grande. Então, por exemplo, assim, era um bairro habitacional de 5.000 unidades, eram volumes muito grandes de importação. Então, tinha que se pensar assim, os depósitos eram justamente, se construiu digamos que um ginásio para receber pias, cubas, tudo isso que ficaria armazenado por um tempo muito longo, porque chegavam de uma única vez, tá? Então, a gestão dessa cadeia de suprimentos, e pensar assim, não era nada just in time, porque tinham grandes dificuldades de alfândegas em relação com traders portuários. Pensem que se o Brasil é corrupto, os países africanos têm um índice de corrupção muito mais elevado, né? Então, tinham todas essas dificuldades que são aquém do sistema de produção. Então, acho que esse planejamento logístico e de procurement, né, de supply chain, era o principal desafio, neste caso específico, Gana. E no caso específico, que eram as obras no Caribe, tinha questão de importação, muito difícil também, porém, como o Caribe está mais, enfim, melhor posicionado em termos de distância, né, frente à América do Sul e os Estados Unidos, os tempos de ciclo eram menores. Mas imagine que as ilhas do Caribe a gente tinha que importar areia, porque nem todas elas têm areia que atenda à composição de um concreto, né? Então se comprava areia de outras ilhas. Então era um volume muito grande. E tinha assim a questão também
muito desafiadora, considerando que eram brasileiros trabalhando da comunicação, né? Engenheiros brasileiros, na sua forma ampla, não falam inglês. Ambos os países que eu atuei, eles falavam, a língua nativa era inglês. Então, a comunicação entre os níveis hierárquicos era difícil. Sim. Acho que esses são os principais pontos assim, que impactaram, tá? Nessa experiência internacional. Mas de uma forma ampla, não falando só em consideração internacional, eu acho que o grande desafio de qualquer consultoria, não só na construção, mas sim, falando desses exemplos, é o envolvimento e conseguir gerenciar a mudança das pessoas, né? Porque pensem que todo consultor que chega a alguma atividade em qualquer indústria, seja um hospital, seja uma manufatura, seja uma empresa de serviço, seja uma financeira, a gente vai trabalhar trazendo novas soluções que outras pessoas vão ter que operacionalizar isso no futuro. Então, esse convencimento dessa mudança sempre é um desafio. Tá? Eu acho que esse é um dos grandes papéis que a consultoria tem, né, por ser um ente externo, né, que traz o conceito, traz a ferramenta, traz a metodologia, e ela também ela é vista como um investimento. Então, as pessoas param para te ouvir mesmo não concordando, né? Então, existe, acho que, uma iniciativa das pessoas da empresa a darem inicialmente um pouco mais de valor. Tá? Mas esse valor só é mantido se a gente conquistar as pessoas. Então, acho que esse é o principal aspecto de uma forma ampla. Conseguir engajar e motivar as pessoas nesses processos de mudança e de implementação, independente do país. Não sei se eu respondi aí, Paulo. Respondeu sim, obrigado. Legal, obrigado pela pergunta. Mais alguma coisa, pessoal? Estão quietinhos, hein? Se quiserem abrir os microfones. O pessoal tem ficado quietinho nas nossas... Eu imagino que também já, sei lá, o meu calendário aqui, eu estou nos 74 dias já. Tem a curva de saturação também. Bom, então, acho que se ninguém tem outra pergunta, né, eu queria de novo agradecer, né, foi acho que super bacana, foi muito rico, eu adorei todo o material também, muito bem, né, super didático, assim, achei muito legal, tive várias sugestões para o pessoal. Acho que ter trazido Canvas ali e eu vi aqui as pessoas, eu até brinquei no comentário, tem vários dos alunos que estão usando os seus trabalhos de conclusão para propor, sim, novos negócios, novas soluções, talvez traçar uma carreira de sucesso no empreendedorismo, assim a gente espera e assim a gente também tenta colaborar, né, com os trabalhos deles. Mas como é legal ver assim bem o que tu falaste, né, de sim, o Canvas foi lá, foi feito e até hoje voltar para ele, a gente encontrar, né, a raiz do que a Climb era para ser e está sendo. A gente falou um pouco sobre isso umas 2 semanas atrás aqui nessa disciplina e eu tenho uma série, né, de artigos que falam sobre isso, que se a gente começa a olhar as empresas, a grande maioria das empresas não fatura, não monetiza pelo que seria a sua razão de existência. E isso é uma agressão à estratégia, assim, né? E faz com que as empresas andem de lado, né? E não andem com um rumo, não gerem propósito, não gerem, né, o que seria o que os empresários, os founders, assim, realmente idealizaram com aquilo, né? Então, tudo que a gente tem discutido aqui de estratégia nessa disciplina, que eu pessoalmente gosto bastante, está muito conectado com o que tu trouxeste, assim, né, de conseguir juntar um grupo de pessoas que não pensam parecido, que têm perfis diferentes, justamente por terem os perfis diferentes, se somam e fazem um negócio de sucesso, um negócio que abrange, né, várias áreas, muita tecnologia e que faz sentido, né, para cada um de vocês. E aí que está, talvez, a essência, talvez, né, desse segredo de sucesso, né? Então, foi show, eu acho. Muito obrigada. Eu brinquei hoje mais cedo com alguém que me perguntou da live, que não é todo dia que tem os 2 éticos juntos fazendo alguma coisa. Não sabe, quem ainda não sabe, a gente é irmão, tá?
Então, modéstia à parte, né? Fica aí a nossa participação juntas também, que tenha sido valiosa aí para todo mundo. E que venham outras, né? Obrigadão, gente, né? Fica aqui. Eu colei ali o link do YouTube, alguém pediu os drops, estão todos lá. Tá? E tá no Instagram e LinkedIn. E se alguém quiser, quero o vídeo, me peça que eu mando, usem em aula, o que vocês quiserem. Eu mando pelo WhatsApp ou por e-mail. Perfeito. Eu vou só para comentar, ficou gravado, só perdemos um pouco o início que caiu a minha internet, mas eu vou compartilhar ali depois com o pessoal e contigo também. Legal. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.